O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, veio ao Porto Santo e, com os nossos amigos aqui do Partido Socialista da Madeira no Porto Santo, tivemos a fazer um roteiro por algumas das obras que foram feitas nos últimos anos aqui no Porto Santo, nomeadamente aquilo que é o complexo de ténis do Porto Santo, a infraestrutura do Penedo do Sono, esta infraestrutura em que nos encontramos, e o Parque Desportivo de Verão do Penedo do Sono. Ora, nós tivemos a fazer uma análise minuciosa daquilo que foram as infraestruturas e do estado em questão, quer do ponto de vista da sua manutenção, quer do ponto de vista da sua exploração. E obviamente que saímos desta visita muito preocupados e com muitas dúvidas sobre o futuro, e nomeadamente sobre a forma como foram utilizados os dinheiros públicos nestas infraestruturas. No caso do complexo de ténis, como é do conhecimento público, é um complexo grande, significativo, com vários estádios de ténis, com vários campos de ténis, cujos objetivos iniciais, conforme foram explicados à população na altura do Porto Santo, seriam basicamente dois: poder atrair um turismo desportivo, e nomeadamente algumas organizações internacionais no âmbito do ténis, e também promover a prática desportiva do ténis junto dos porto-santenses. Ora, o que nós sabemos hoje é que nem uma coisa nem outra se concretizou. Não só não existiram eventos desta natureza significativos que permitam justificar os avultados meios financeiros que foram utilizados naquele complexo, como obviamente não houve, como todos sabemos, uma diferenciação, uma mudança significativa naquilo que é a prática desportiva aqui no Porto Santo, e portanto parece-nos que estamos perante obviamente um projeto fracassado. No caso do estádio desportivo do Penedo do Sono, a situação ainda nos parece mais grave, porque foi também criado do ponto de vista da atração de eventos desportivos, nomeadamente um voleibol internacional, etc. Lembro a todos que na altura da sua inauguração um dos principais eventos foi de facto um campeonato internacional de voleibol, campeonato esse que ficou envolto em alguma polémica pela falta de condições do próprio complexo, e o que aconteceu depois é que nunca mais tivemos nenhuma infraestrutura, nenhuma organização desta natureza, e até esse campeonato internacional acabou por ser realizado uns anos depois na região autónoma da Madeira, demonstrando mais uma vez o fracasso desta iniciativa. Acabamos no Penedo do Sono, no famoso Penedo do Sono, no conjunto de infraestruturas de bares e restauração, que demonstra, basta olhar para estas infraestruturas, demonstra um estado avançado de degradação, problemas significativos do ponto de vista de manutenção e, sobretudo, dificuldades, do nosso ponto de vista, de retorno em encontrar meios financeiros para manter esta mesma infraestrutura. Por outro lado, o que nós concluímos face àquilo que são as últimas notícias, é que o Governo Regional insiste em se substituir aos privados, afastando aquilo que é o investimento privado. Há investimento privado que deve ser privilegiado, porque nós não compreendemos que um Governo Regional faça investimento desta natureza. Este investimento é tipicamente privado. Nós não conhecemos nenhum Governo no mundo que faça 10 restaurantes numa região desta natureza, já por não falar noutras regiões da Madeira em que as cidades de desenvolvimentos fizeram obras desta natureza. Nós não compreendemos isso, mas compreendemos menos que essas infraestruturas não tenham um retorno adequado, que as infraestruturas, obviamente, estejam condenadas, porque não dão, obviamente, meios financeiros significativos suficientes para poder pagar aquilo que foi o investimento e mesmo os encargos e a própria manutenção do espaço. Mais grave ainda é que estas infraestruturas e este investimento esteja a empurrar alguns empresários do Porto Santo, empresários que fizeram investimentos com o seu próprio dinheiro, para uma situação mais complicada, situação essa que pode levar à sua própria falência, ao seu próprio encerramento, e que gastaram dinheiro do seu próprio bolso, e esse encerramento pode levar, obviamente, a desemprego. E isto é preocupante, isto é uma matéria que deve de preocupar os responsáveis públicos, deve preocupar os governantes e, sobretudo, deve preocupar aqueles que foram responsáveis por estas infraestruturas. Nós não estamos contra as obras, nós estamos contra obras que são inúteis, que não se têm prioridade e que, obviamente, retiram riqueza, neste caso aos porto-santenses, é isto que está em causa, e retiram emprego aos porto-santenses, porque no fundo esta infraestrutura do Penedo do Sono pode destruir emprego potencial no investimento privado que está feito aqui no Porto Santo. E isto obviamente é muito preocupante e, portanto, nós terminamos alertando e chamando a atenção para esta situação e, sobretudo, fazendo um desafio muito claro ao Sr. Vice-Presidente do Governo para pedir à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira para marcar rapidamente a interpelação que o Sr. Vice-Presidente disse está disponível a fazer na Assembleia,
para responder aos madeirenses, não ao Partido Socialista, mas para responder aos madeirenses tudo aquilo que se está a passar no Porto Santo e, sobretudo, explicar algo que nos parece bastante importante. Como é que se gasta vários milhões de euros nestas 3 obras que acabei de referir? Essas 3 obras são, obviamente, obras fracassadas conforme acabei de referir e basta perguntar a todos os porto-santenses, e não se faz um investimento, por exemplo, no mini-hospital do Porto Santo, um desafio que o PS tem feito há muitos anos na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e que o PSD insiste em não aprovar e em não fazer. É uma prioridade que é, obviamente, muito mais significativa do que estas e muito mais útil em comparação com este elefante branco ou com estes elefantes brancos que a Vice-Presidência construiu e que tem que explicar como é que vai gastar, como é que gasta tanto dinheiro sem retorno para os madeirenses.